Olá, mais uma vez, aqui quem fala é o professor Marcelo Rosa, do Grupo Educacional Sequencial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema digestório. Então, o que nós precisamos compreender do sistema digestório? Primeiro, o sistema digestório ele vai ser dividido em dois grupos de órgãos. Um órgão que é basicamente um tubo, que ele tem início na boca e vai até o ânus, então fazendo com que aconteça o processamento do alimento. Tudo que se coloca na boca vai percorrer um caminho e esse caminho vai até, então ele entra pela boca, então do meio externo até a boca e depois no ânus você tem a eliminação das fezes. Então todo o processo de digestão do alimento. Por outro lado, nós precisamos de outros órgãos que vão auxiliar nesse processo de digestão. Então, o trato gastrointestinal, nós temos a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos que auxiliam nesse processo de digestão estarão envolvendo aí na boca os dentes, a língua e as glândulas salivares. E lá na parte do intestino delgado você tem o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, isso faz com que aconteça o processo de digestão. Então, analisando aqui, o que nós temos? A visão geral do sistema digestório. Então, o sistema digestório compreende-se da boca, as suas glândulas salivares. Então, eu tenho a glândula submandibular, a sublingual e a parótida, são glândulas salivares. Depois disso, através do processo de deglutição, o alimento ele vai passar por este tubo chamado esôfago. Passou do músculo diafragma, você entra nesse órgão chamado estômago. Do estômago ele está associado diretamente ao fígado, à vesícula biliar e ao pâncreas. Disso o intestino vai passando aqui pelo duodeno, intestino delgado, intestino grosso até o ânus. Então vamos ver melhor cada uma dessas partes anatomicamente. Então, primeiro, a boca. O que a gente precisa saber sobre a boca? Primeiro, a boca ela vai ser constituída aí por uma estrutura óssea, né? Então, quem vai formar a parte da boca é o palatino, o osso palatino, o maxilar, a mandíbula e o hioide, que fica debaixo da língua aqui. Tá? Ele é revestido por mucosa, tecido epitelial pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Tá? Então, essa é a mucosa que reveste o interior da boca. Aqui nós podemos ver que o palatino acaba sendo revestido pela mucosa, que nós vamos chamar agora de palato duro. Nós temos o palato mole, qual dará origem também à úvula. Essa úvula aqui também conhecida como campainha. Lá no fundo da boca, nós temos a tonsila palatina, chamada de amígdala também, e também a parte da orofaringe. A língua, essa língua está presa através de uma estrutura chamada frênulo da língua. Você, quando puxa a língua para cima, você percebe também que nessa parte aqui inferior da língua você tem constantemente a saliva minando aí. Então existem os ductos da glândula submandibular e ele fica minando aqui continuamente. Os dentes, que nós vamos ver com mais propriedade, e a gengiva e também os lábios. Então isto é que vai formar a nossa boca. Tá? A boca é o início do sistema digestório. Importante também salientar que durante o processo da mastigação, esse momento ele é crucial para o processo de digestão, porque aqui começa tudo. Então, desde o processo de maceração, de mastigação, de junção com a saliva, tudo isso já facilita consideravelmente a digestão. Por isso é importante que você tenha um cuidado extremo no processo da mastigação. Em relação ao dente, o que precisaríamos entender é que esse dente, algumas pessoas me perguntam se o dente ele é um osso. O dente não é osso.
Tá? A estrutura, apesar do dente e do osso serem fortes, resistentes, eles têm composições diferentes, anatômica e histologicamente. Então aqui a gente tem uma figura de um osso, né? Esse osso que a gente consegue visualizar através até da escovação, você escova a parte da coroa do dente. Depois você tem uma parte aqui que é um estrangulamento do dente, que pode ficar protegido pela gengiva, chamada de colo do dente, e a raiz do dente, que fica associada diretamente ao espaço alveolar dos ossos. Tá? Então o osso está aqui, e aqui dentro fica contido o dente. A junção do dente com o osso é feita através de uma articulação chamada gonfose, tá? E aqui chamada de periodôncio. Esse dente ele vai ser formado na parte externa por um material extremamente resistente chamado esmalte. Depois você tem uma camada chamada dentina e, por último, a polpa do dente, onde vai acontecer a irrigação sanguínea e a inervação do dente. Tá bom? Então, basicamente, os dentes são dessa forma aqui. Então, eles possuem as artérias e veias, que são individuais para cada dente, e um nervo específico para cada dente também. Esses dentes eles vão aparecer em dois momentos. Então, o primeiro momento, ele começa a partir dos seus 8 meses de idade, com o aparecimento dos incisivos. Então, isso chama-se dentição decídua, ou a turma fala dente de leite, né? Dentição de leite, formada por 20 dentes. E esses 20 dentes eles têm essa função aí. Tá? Ele vai aparecendo. Depois, ele vai sendo substituído, a partir dos seus 7 anos de idade, ele vai sendo substituído. Então, os que aparecem primeiro vão caindo primeiro e vão sendo substituídos. Então, começa a partir dos 7 anos de idade a substituição dos incisivos centrais, né? Depois vai sendo substituído e aí aumenta, lógico, já teve um aumento considerável da arcada dentária, né? Então nós vamos ter 32 dentes que formam a arcada dentária. Em cima nós temos 16 dentes e embaixo os outros 16 dentes. Esses dentes eles vão ter funções específicas, né? No qual nós podemos diferenciá-los, são pares, né? Então, e eles são homólogos em cima e embaixo. Então, existe uma coerência aqui. Então, se eu tenho um dente incisivo aqui, aqui embaixo eu tenho um dente incisivo também. Vou ter os dentes incisivos centrais, os dentes incisivos laterais, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Então essa é a sua arcada dentária permanente. Aqui também o que a gente consegue visualizar nesse corte medial sagital mediano é justamente aqui a cavidade nasal, né? Aqui existe uma comunicação entre a nasofaringe e a orofaringe, isso a gente já viu lá no sistema respiratório. Esta aqui é a cavidade bucal, né? Essa estrutura nós temos o palatino, o palato duro, palato mole, a língua, mandíbula, maxilar, os lábios, os dentes. Aqui nós temos a epiglote. Então a epiglote, no momento que existe a respiração, o ar vem por aqui e entra na traqueia, né? Na laringe, depois vai para a traqueia, fazendo o sistema respiratório, a ventilação, a respiração. Se por acaso, por alguma coisa sólida ou líquida que você ingeriu, esta válvulazinha aqui, que é a epiglote, ela acaba se fechando e o alimento ou líquido vai escorrer por aqui. Então entra num outro canal chamado de esôfago. Tá bom? Aqui também uma visão da boca aberta, então a gente consegue perceber o palato, né? Palato duro e palato mole, a úvula, as amígdalas ali, as tonsilas palatinas e a língua. Aqui eu não estou entrando muito no detalhe das papilas, porque isso nós vamos ver na próxima aula sobre a fisiologia do sistema digestório. Então, promover o processo de deglutição. Engoliu,
Engoliu, esse alimento ele vai entrar num outro órgão, é um órgão tubular muscular, né? Esse tubo ele vai levando por peristaltismo o bolo alimentar até o estômago. Então, praticamente ele é apenas um órgão de transporte, ele vai fazer a condução do alimento da boca até o estômago. Chegou no estômago, então aqui a gente está vendo uma figura que é o esôfago, passou do diafragma, né? Então você tem o estômago aqui. O estômago ele está com a parte anterior dele coberta pelo fígado, então o fígado e o estômago estão intimamente relacionados anatomicamente. O que a gente precisa saber sobre o estômago? Então o estômago está aí, né? Ele tem algumas regiões, então o esôfago vem até aqui. Aqui você tem a cárdia, essa região que é a região da cárdia, o fundo do estômago, a curvatura maior do estômago, o corpo do estômago, a curvatura menor do estômago. Aí depois ele dá uma estrangulada aqui, ó. Essa incisura angular dá uma estrangulada nessa região. Isso aqui nós vamos chamar de antro pilórico. Essa região que é o píloro, tá? Até você ter esse fechamento do estômago através do esfíncter pilórico. Então, depois nós vamos ver que aqui se processa uma parte importante da digestão, onde vão ser acrescidos enzimas e ácido clorídrico. Depois, essa válvula vai se abrindo, esse bolo alimentar vai escoando e vai entrar num outro órgão chamado duodeno, é a primeira parte do intestino delgado. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o duodeno, o estômago estava aqui, né? E agora nós temos o duodeno. Aqui nesse processo, aqui nesse local, você tem íntima associação com outros órgãos, que são as glândulas anexas aí do sistema digestório. Então eu tenho o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Anatomicamente, o pâncreas também está associado aqui ao baço. Então, aqui eu tenho o fígado, o pâncreas, dá para visualizar bem aqui. O pâncreas tem a cabeça do pâncreas, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas.